E eu achava que empreender era uma coisa e quando tu vai empreender é outra, né? Então tu aprende muito empreendendo. Eu acho que não existe uma escola para te ensinar a ser empreendedor. Existem diversos cursos, etc, que te ajudam no processo, né? Mas assim, poxa, tu vai ser um empreendedor saindo de uma sala de aula e virar um empreendedor, eu acho que isso não existe. A câmera tá aqui? Tá no som. Não, porque não que o meu objetivo seja olhar pra câmera, mas eu tenho que parecer. Fala pessoal, Felipe Cristiano e mais um episódio do nosso podcast do Falcão dos Negócios no Ar. Recebendo hoje convidado mais que especial, Bruno Queires, Bruno, CEO da Destra. Vai estar contando um pouquinho pra gente da experiência dele enquanto empreendedor, do mercado, enfim. Bruno, seja bem-vindo, se quiser se apresentar melhor pro pessoal. Valeu, Felipe, obrigado pela oportunidade. Muito legal estar participando aí do projeto Falcão dos Negócios. A Asa sempre foi um grande parceiro da Destra, né? Então, como o Felipe falou, sou Bruno Queires, manezinho de Floripa. Às vezes eu falo um pouquinho rápido demais. Manezinho Estou, nego, relaxa. Relaxa. Mas estou aí nessa lida como empreendedor aí já desde 2014 com a Destra, né? A gente trabalha com licenciamento de marcas. Temos soluções aí para o mercado, mais à frente eu posso falar um pouquinho. Estou aqui para bater um papo, contar algumas histórias, dar umas boas risadas, contar as piadas aí. Tá aí uma coisa que se você fizer, vou ficar bem surpreso. Rir das minhas piadas a gente segue nessa luta. Bruno, acho que para começar, entender um pouco da tua trajetória e é importante entender quando você se viu empreendedor, né? Quando que o Bruno resolveu empreender realmente, sair a gente diz da zona de conforto. Acredito que possivelmente você trabalhava antes, sei lá, como pessoa física, né? Carteira assinada, como a gente costuma dizer aqui, pro Bruno que foi empreender. Um pouco desse teu caminho, dessa tua jornada pra gente. Legal. Cara, assim, para eu falar do Bruno empreendedor, eu sou obrigado a contar a minha história desde o início, né? Trabalhando, né? Eu comecei com 17 anos, minha mãe e meu tio tinham uma casa lotérica, aí trabalhava lá no caixa, enfim, trabalhei por um tempo lá com eles. Depois disso eu fiz intercâmbio, eu morei nos Estados Unidos, trabalhei no McDonald's e também trabalhei como dealer em cassino, né, por 2 vezes. E todas as vezes assim que eu tava trabalhando e tal, eu sempre tinha uma visão assim, cara, assim, uma visão tipo, algumas coisas que me incomodavam, né? Uma visão que eu não tenho, assim. Ó, já a primeira já tô rindo, já tá indo 1-0 pra ti já. Uma visão assim, tipo, o que pode ser melhorado no processo? Eu sempre fui um cara muito de processo e tal. Aí depois que eu voltei pro Brasil, trabalhei como estagiário no Banco do Brasil. E aí depois eu comecei a trabalhar numa empresa que prestava serviço para clubes de futebol, com lojas oficiais e licenciamento, né? E ali também eu senti um grande incômodo, eu falava, porra, eu acho que tem coisas que a gente pode melhorar como empresa, etc. E sempre tive esse incômodo, né, trabalhando como colaborador. E aí eu, assim, cara, eu acho que em algum momento eu vou abrir meu negócio, né? E sempre ficava com isso na cabeça, mas nunca me achava preparado, né? Porque eu sempre achava que era uma coisa, assim, muito, muito difícil e, tipo, que não era para mim, né? Mas, quando surgiu a oportunidade, em 2014, aí eu pensei que tudo que me incomodava, que eu achava que dava para fazer pro negócio e tal, eu falei, cara, eu vou fazer, vou arriscar, vou abrir meu primeiro CNPJ, né? E eu achava que empreender era uma coisa e quando tu vai empreender é outra, né? Então tu aprende muito empreendendo. Eu acho que não existe uma escola para te ensinar a ser empreendedor. Existem diversos cursos, etc, que te ajudam no processo, né? Mas assim, poxa, tu vai ser um empreendedor saindo de uma sala de aula e virar um empreendedor, eu acho que isso não existe. Tu aprende muito no dia a dia, com teus colaboradores, com teus clientes, com o ecossistema que está inserido. Então, assim, que horas que eu me vi pronto, eu acho que até hoje eu não me sinto pronto como empreendedor, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que eu me cheguei como empreendedor na hora que eu estava já emitindo nota fiscal, que eu estava contratando pessoas, aí parece que começa a ficha a cair. Uhum. E por que exatamente essa área de empreender? Só que você sentia incomodado com os processos, enfim, mas você entendeu naquele momento esse mercado que você atua hoje? Ou foi tipo, eu vou super arriscar e se der certo deu? Ou você já tinha uma base, tipo, saber o quanto isso realmente teria a te acrescentar, sabe? Você conseguia ter uma visão de mercado do teu produto ou foi um susto? Não, eu tinha sim, eu me preparei durante a época que eu trabalhava, eu já comecei a mapear o mercado, a entender com mais profundidade, e aí na época eu estava fazendo MBA, e aí eu aproveitei o trabalho final do curso justamente para fazer um plano de negócio da empresa que eu iria abrir, né? Então ali
todo aquele processo de planejamento, análise de mercado, etc., eu aproveitei o trabalho que a gente tinha que fazer em grupo, né? Então eu até agradeço meus colegas na época que me ajudaram nesse processo. Então, quando eu fui para empreender, eu tinha uma base teórica e uma base de conhecimento do mercado e já a relação com o mercado, por estar atuando nesse mercado e já sabia quais os problemas que esse mercado tinha, né? Então, quando eu saí para ir ao mercado, quando eu saí para empreender, para abrir meu CNPJ, eu tinha uma leitura do problema, eu tinha uma leitura daquilo que eu poderia entregar e eu tinha um planejamento pronto e feito, né? A parte teórica, que depois que a gente vai aplicar na prática, a gente vê que não é tudo exatamente como a gente planejou, mas a gente, pelo menos, quando tu já tens uma linha ali que tu quer seguir, é muito mais fácil do que tu sair aleatoriamente e tentar empreender, que pode ser que tenhas um resultado ruim. Uhum. Cara, legal, né, exatamente tu trazer isso do planejamento. Então, pensando e conversando com o nosso público, que de um modo geral são empreendedores, imagino que você tem um planejamento que você fez o quê? Para 1, 2 anos? Isso, na época era para 2 anos. Desse teu planejamento de 2 anos, o quanto dele você conseguiu pôr em prática e se você pudesse dizer em porcentagem, quanto nesse período você também desviou desse teu planejamento inicial? Eu diria que 60-40, né? 60 do que aquilo que foi planejado a gente conseguiu colocar em prática e os outros 40 o mercado foi nos dando a resposta. Né? Então a gente imagina que vou vender determinado produto por determinado preço, por mais que eu tenha feito já uma pesquisa, etc. Mas na hora que tu vai para o mercado, é ele que manda, é ele que determina, é ele que diz onde que tu vai seguir, etc. Então eu diria que 60% eu consegui aplicar, os outros 40% eu fui moldando de acordo com o que o mercado pedia e solicitava ali, enfim, né? E aí depois disso, ao longo do tempo, a gente refez planejamento, hoje a gente tem um planejamento já desenhado até 2024, enfim, a gente está sempre nessa questão de olhar para dentro, né? Olhar para o mercado, tentar traçar nossos objetivos e seguir. Mas, muitas vezes, quem vai determinar para onde a gente consegue ir ou não é o mercado. Uhum. Pensando no teu ato de empreender ainda e trazendo... a gente conversou com alguns empreendedores já aqui que falaram sobre a experiência do quanto tempo até o primeiro cliente, né? Qual foi a tua experiência disso, de abrir o CNPJ, ter o teu primeiro cliente e, de fato, ver o teu produto começar a rodar, né? Começar a ter um portfólio para apresentar para outros clientes, inclusive. Essa pergunta é bem legal, porque eu tenho assim, as datas bem certinho na minha cabeça, porque eu lembro que a gente abriu o nosso CNPJ dia 14 de outubro de 2014, né? E aí, até a abertura do CNPJ, até a primeira nota fiscal emitida foi em abril de 2015. Então, durante esse período, a gente estava modelando o nosso produto, arrumando tudo que o mercado tinha pedido, etc. E aí só em 2015, abril de 2015, que eu faturei meus primeiros R$800. Eu lembro até hoje o primeiro faturamento da empresa. Então, e imagine o seguinte, quando eu abri o CNPJ, que foi em outubro de 2014, antes disso eu já estava rodando a ideia, a implementação, etc. A minha ideia, eu tive essa ideia de ter esse software, né, que a ideia inicial era começar com software, em 2010, quando o Brasil começou a emitir nota fiscal eletrônica. Eu pensei, poxa, se tem uma nota fiscal eletrônica, eu consigo ler essa nota fiscal eletrônica, eu consigo criar um relatório de royalties confiável. Então, a partir dali, eu já comecei a idealizar, tentar trazer parceiros para desenvolver junto comigo, etc. Então, imagina, de 2010 até 2014, ficou numa fase assim de, tipo, estudar, tentar desenvolver, trazer sócios para o projeto, etc. Em 2014, eu fui abrir meu CNPJ. Em 2015, eu fui faturar minha primeira nota fiscal. Então, uma jornada aí de mais de uma Copa do Mundo, assim, vamos dizer, né? Passou de 4 anos aí o processo. Sim. Passou os 4 anos, passou os 7-1 e aí tu começou... Nem lembro, cara. Nem lembro. Tem que licenciar isso aí, senão a Alemanha vai... E aí, Bruno, nessa trajetória mesmo, você consegue olhar e talvez apontar e conversar, tipo, um erro que você tenha, sabe, tido enquanto empreendedor nesse caminho e dizer, pô, se eu tivesse seguido isso de outra forma, o meu negócio teria engrenado antes ou seria muito maior se eu tivesse tomado essa decisão que hoje eu conheço? Eu tenho uma passagem em 2018 que me marcou bastante, que foi a primeira vez que a gente recebeu investimento através da Darwin Aceleradora, né? Antes a gente já tinha recebido investimento, mas foi sem equity, né? Através da Inove Senior, mas aí com a Darwin Aceleradora a gente recebeu investimento. E eu lembro que quando tu recebe investimento de uma aceleradora, todo mundo espera já um crescimento rápido a curto prazo, né? Porque
tá acelerando, tá recebendo investimento, tá recebendo dinheiro, etc. E na época, eu acabei aprendendo muito a questão de contratação, né? Eu não consegui estar preparado para contratar, para crescer. E aí ali eu vi uma trava no meu crescimento. Aí depois, quando eu olhei para trás, na hora eu não consegui perceber o que estava travando o meu crescimento. E aí depois, alguns meses depois que eu olhei para trás, eu vi, cara, para eu crescer eu preciso de pessoas, né? Então, como que eu faço para atrair talentos? Como que eu faço para capacitar esses talentos? E eu percebi que eu estava demorando muito para fazer isso. Então, quando eu enxerguei isso aí, foi quando a gente começou a crescer o número de contratação e a gente voltou ao ritmo de crescimento. Então, a gente deu uma leve estagnada e aí eu não sabia exatamente o que era e depois eu percebi, cara, eu não estou conseguindo crescer porque eu preciso de pessoas. E se eu não tiver as pessoas, eu não consigo crescer. E aí foi, eu acho que uma coisa que eu percebi tarde, né, mas também não afetou em nada assim nosso negócio, mas se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria sido mais profundo na questão de contratação, né, de ajustar o time corretamente, de ter as pessoas certas nos lugares certos, né. Eu demorei muito a conseguir deixar a empresa, se a gente fizer uma analogia para futebol, né, imagina assim, eu tenho um 4-4-2, eu preciso de 2 zagueiros, 2 laterais, enfim. Eu estava, de repente, com um atacante jogando na lateral direita, eu estava com um zagueiro jogando no ataque, então eu demorei um pouco a entender essa questão da formação tática, ou seja, como que a empresa deveria trabalhar e quem eram as pessoas que deveriam estar em cada posição, cada caixinha dessa aí. Uhum. Então, se eu olhar para trás hoje, pudesse mudar alguma coisa, eu acho que desde o início eu teria olhado com muito mais profundidade para essa parte. Uhum. Talvez no conceito tu direcionou funções para o que tu tinha já sem pensar se todas aquelas pessoas eram capazes de fazer exatamente aquilo que elas faziam, né? De certa forma, sim. Em alguns momentos, sim. Então, é muito ruim quando tu, em vez de deixar a empresa voltada para as funções, tu começa a modelar com base em cada pessoa que tu tem, né? Então, tu vai desestruturando, né? Como eu falei, imagina se a gente vai para o 4-4-2, mas eu não tenho 2 atacantes, como é que eu vou fazer? Então, eu começo a improvisar um lateral no ataque. Não adianta tu fazer isso, né? Então, tu tens que fazer com que as funções estejam bem definidas e as pessoas certas no lugar certo. Então, acho que isso aí, se eu pudesse voltar, eu acho que eu teria investido mais tempo nisso, lá no começo. Bacana. Tu falou sobre receber investimento. Cara, como que foi esse processo para ti? Eu sei que você teve alguns investimentos aí nesse meio do caminho, né? Uhum. Mas como que foi para você mesmo se preparar de um empreendedor ali pequeno para conseguir chegar nesses anjos que a gente chama, normalmente essas pessoas que aplicam nas startups, para conseguir vender o teu produto, sabe? Não dá. Primeiro que eu imagino que o frio na barriga deva ser enorme. Eu não conseguiria chegar cedo na reunião porque eu passaria com certeza boa parte antes dela no banheiro. Mas para entender realmente esse processo assim de como foi para ti, e imagino que até hoje você deva trabalhar com captação, né? Mas hoje você já tem mais experiência. Sim. Então como é que se dá isso para você? Naquele momento, né? Eu separo, assim, a parte do investimento, eu precisava na época, como eu não tinha uma receita na empresa que pudesse pagar os custos que nós tínhamos, né? A gente precisava já, praticamente desde o dia do início, a gente precisava de investimento, né? E aí eu tive a felicidade de ter sido selecionado no programa da Inove Sênior, que era o programa da Sênior aqui de Blumenau. E esse programa a gente recebeu investimento, recebeu capacitação e foi equity free para a nossa empresa, então foi muito bom. Permitiu que a gente tivesse recursos para manter a empresa viva, né? Isso facilitou o nosso processo. E aí eu vou para um segundo estágio que eu precisava de dinheiro, sim, eu sabia que para o mapa de crescimento que eu tinha eu precisaria de dinheiro, mas o investimento da Darwin, que aí esse do frio na barriga, eu acho que esse eu senti o maior frio na barriga, porque a Darwin eu tentei 4 vezes, eu recebi 4 nãos deles, e aí na 5ª vez eu consegui passar, que foi em 2018. Eu estava num momento da empresa que eu sabia que eu precisava de ajuda, né? Então era uma ajuda não só financeira, era ajuda de pessoas que já tinham passado por aquilo que eu estava passando. Então a Darwin foi muito importante naquele momento, porque muitas vezes o empreendedor ele precisa até de uma validação. Às vezes a gente deixa até de acreditar naquilo que a gente está fazendo, por medo, por receio, por achar que não está fazendo certo, e às vezes alguém ali do lado dizendo assim, cara, tu está fazendo certo e tal, isso te ajuda muito. Então aquele investimento deu um baita no frio na barriga, né, porque eu estava assim numa situação, cara, ou eu consigo isso, ou eu não sei se eu estou no caminho certo. E aí dali eu podia, né, tipo, até perder o equilíbrio emocional do negócio.
E aí, depois disso, nós recebemos o investimento da Bossa, tá? Através do que eles chamam de pool de investimento. A própria Bossa Nova, ela investe direto em startups, mas eles também têm pools de investimento, que são investidores que entram e através da Bossa fazem investimento. Então, a gente recebeu investimento direto da Bossa e do pool de Sportec. E aí, por fim, a gente recebeu, esse também deu um frio na barriga, que foi do Thiago Nigro, que também através da Bossa, que ele tem o Primo Startups, aí eu tive que ir lá gravar, e aí, porra, em todas as câmeras, igual tá aqui, ó, todas as câmeras na tua frente. Todas as 3 câmeras nesse caso. Dá um nervoso, daí já dá um nervoso, assim. Apesar de que cara, eu não sei, mas eu tava muito calmo naquele dia, assim, como eu falei, geralmente eu falo muito rápido, né, eu dou uma acelerada, principalmente quando eu tô nervoso. Aquele dia eu tava calmo. Pra quem tá assistindo no YouTube, a gente não tá no 2x ainda, relaxa. Aí eu dou uma acelerada, aquele dia eu tava super calmo, pedi a Deus que me ajudasse naquele momento e que eu pudesse falar aquilo o meu conhecimento, enfim, para não me perder nas palavras. E deu certo, recebi investimento, a gente teve uma audiência bem grande assim no programa e isso reflete para nossa empresa, então muita gente conheceu a Destra através do programa do Nigro, então... Cara, dá um monte de frio na barriga assim, mas é bom que cada vez mais tu vai aprendendo, crescendo nesse processo de captação também. Uhum. Hoje, vocês conseguem se manter sem investidores ou vocês ainda buscam investidores? Não, hoje a gente ainda queima caixa, tá? Mas o nosso plano é parar de queimar caixa no próximo ano. Então a gente não tem nenhuma rodada programada. A ideia é que a gente possa começar a crescer agora com geração de caixa. Salvo se algum dos projetos que nós estamos colocando de pé agora, igual o nosso banco, né, a gente vai ter o Destra Bank para antecipação de recebíveis, enfim, salvo se algum projeto como esse aí, tem que ter um investimento para que tenha um crescimento mais rápido, alguma coisa nesse sentido, aí pode ser que a gente faça uma rodada de investimento, mas senão a ideia era que a gente não fizesse mais rodada de investimento por hora. Tu falou sobre esse teu processo de 2018, me parece um pouco no processo também de crise, não institucional, mas muito mais do empreendedor em si, né? Teve algum momento que deu esse medo de quebrar e como que você conseguiu contornar isso, né? Cara, deu várias vezes, né? Várias vezes já saí do escritório chorando pra casa. Eu moro bem perto do meu escritório, né? Então eu vou caminhando, é a hora que eu vou refletindo, assim. Dá muito medo, cara. Porque é uma responsabilidade muito grande quando tem colaborador, tem muita coisa envolvida. Eu sou um cara, tipo assim, se eu estiver devendo 10 centavos pra alguém, já fico agoniado. Então tu imagina se tu não tiver dinheiro pra pagar salário, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que, 2018, eu não tinha medo de quebrar, mas eu tinha medo de, não conseguir crescer aquilo que eu queria, né? Só que foi muito diferente da pandemia, né? Ali na pandemia eu achei que a gente ia quebrar, porque eu não sabia o que ia acontecer. Ali, cara, ali foi punk, porque a gente entrou no modo sobrevivência, sem saber, não sabemos o que vai acontecer, cara, cortamos tudo, até café, corta e vamos ver o que vai acontecer, né? A gente não precisou demitir, para não falar que não houve nenhuma demissão, tinha uma pessoa que estava em período de experiência, que aí não demos continuidade, mas a minha prioridade sempre foi manter o nosso grupo de colaboradores, mas ali eu falei, cara, e agora, véio? E agora o que vai dar dessa pandemia? Porque basicamente o nosso negócio, Felipe, ele depende de royalties, né? Então, só para explicar bem rapidinho o nosso negócio aqui, nós mexemos com licenciamento de produtos. Então, uma indústria que quer vender, sei lá, boné do Corinthians, tá? A gente participa ativamente nessa intermediação desse negócio e depois no controle dos royalties. E como é que funciona esse controle dos royalties? Essa indústria vende para a loja que vai vender para o consumidor final, certo? Os royalties eles são gerados dessa primeira venda. Então, a indústria vendeu para a loja. Na época, as lojas tiveram que fechar as portas. Ou seja, a loja não compra mais da indústria. Se não compra mais da indústria, não gera royalties. Se não gera royalties, eu não tenho mais minha receita. Se eu não tenho mais receita, vou fechar minhas portas, assim como estou mandando as lojas fecharem. Então ali eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu gravei até uma série de 5 vídeos. Eu chegava à noite lá e contava aquilo que eu estava fazendo. Eu falei, cara, será que vai dar? Eu estou pensando em fazer isso. Acho que vai acontecer isso. Eu tenho que faturar tanto para sobreviver. E aí eu nunca mostrei para ninguém esse vídeo. Estava guardado. O vlog da falência. O vlog da falência. O vlog da falência. Mas eu deixei lá porque eu queria, no futuro, voltar e olhar para aqueles vídeos e falar assim, cara, passamos, sobrevivemos por isso. E ali foi tenso, ali foi punk. Já pensou em usar esse material para criar uma realidade paralela? Como assim? Pega esse material e se tivesse dado tudo errado, sabe? Acho que fica a dica aí para aproveitar esse material. Eita. Mas tu falando do que é o teu produto e é legal, trazendo nesse exemplo, quem são teus clientes? Cara, hoje nós temos praticamente todos os clubes da Série A e clubes da Série B do Campeonato Brasileiro.
Temos alguns clubes europeus, como PSG, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City. Recentemente adicionamos aí outras marcas fora do futebol, como Mentos e Chupa Chups, Zeca Pagodinho. Então a gente tem navegado aí na área, tanto na área esportiva quanto na área do entretenimento, né? Esse é o nosso foco aí de clientes para nossa empresa. Eu falei que se um dia eu ficar famoso, eu vou te contratar. Boa, já falei que tamo junto. Já falei que tamo junto, vamos ver os royalties aí. E nesse processo também, acho que de empreendedor mesmo, né, e dessa discussão, eu imagino que deva trazer muito amadurecimento para ti, né, pela responsabilidade mesmo que você adquire, desde de contratar pessoas, de ter que lidar com isso, com essa responsabilidade mesmo de saber que depende, óbvio, de um trabalho de equipe, mas que você acaba sendo responsável por boa parte da renda que os teus colaboradores têm. Cara, como é botar a cabeça no travesseiro sabendo de toda essa responsabilidade? Existe algum momento que você consegue descansar ou real você vive a destra 24 horas por dia? Cara, a real mesmo eu sempre, ou quando eu tô dormindo eu consigo desligar, às vezes até sonho, né? Mas geralmente tô dormindo, ou quando eu tô jogando futebol. São as horas que eu consigo desligar. Então na quarta-feira, das 7 às 8 que eu tô jogando futebol, eu consigo desligar 100% da empresa. E no sábado à tarde, quando eu jogo lá entre as 3 e 5 horas da tarde, eu consigo desligar 100%. Fora isso, sempre eu tô, de alguma forma, ligado à empresa, pensando na empresa. Cara, às vezes eu anoto, todo domingo de manhã com a minha filha, me dá um insight, eu já saio, já anoto, enfim, cara, eu vivo isso, 100% do meu dia, porque, assim, não é ruim pra mim trabalhar, não tenho problema nenhum, eu gosto muito do que eu faço, tá? Pra mim é prazeroso trabalhar, então não tem problema, às vezes eu trabalho sábado, trabalho domingo, cara, não tô nem aí, tá tudo certo, eu gosto mesmo, só que, lógico, como tu falou, assim, a questão de amadurecimento, eu tenho certeza que eu era quando eu montei a empresa, hoje eu sou outro, eu tenho certeza que daqui 1, 2 anos eu vou estar ainda melhor, né, porque é um processo de melhoria contínua, a gente não sabe tudo, tá longe de saber tudo, todo dia a gente está aprendendo, a gente aprende com quem está no nosso entorno, então eu acho que o grande desafio, eu sempre ouvia isso e falava, pá, isso é muita balela, cara, a galera fala isso, é balela, que é gestão de pessoas. Eu acho que o grande desafio de qualquer empresa, quando ela sai do eu presa, né, que é aquele negócio pequeno que tá tudo na tua mão, e aí tu precisa soltar para que a coisa comece a crescer, eu acho que o grande desafio é liderar pessoas, né? E isso, cara, tu tem que se desenvolver, tu tem que aprender, tu tem que ter humildade de saber que tu erra, tu acerta, tu erra de novo, né? Mas tu tem que estar aberto. Eu acho que, assim, dentro da nossa empresa, a gente tentou sempre jogar muito aberto com todos os colaboradores, nossos números são abertos para todos eles sabem o que a gente está fazendo, mas lógico, nem sempre a gente vai né, agradar todo mundo, mas acho que o grande foco, assim, eu diria como líder, é saber gerir pessoas, assim, é um grande desafio, né? Eu diria, isso aí é um desafio grande e eu tento todos os dias aprender um pouco e aplicar um pouco mais isso aí. É legal porque tem muito dessa percepção de que você talvez, entre aspas, estar mais alto te tira responsabilidades, né? Apesar de que você divide o excesso das responsabilidades com os seus colaboradores e não necessariamente você deixa de ser responsável por elas. E acho que é bacana trazer um pouco dessa visão, porque, mais uma vez, estar na posição de CEO não te tira a responsabilidade, né? Te traz muito mais. Muito mais, muito mais. E ainda nesse conceito de responsabilidade e falando com quem tem vontade de empreender, que conselho você daria para alguém que hoje tá nos assistindo e tem essa vontade, e consegue entender uma possibilidade de mercado, consegue saber que existe um caminho a ser explorado, mas não tem o principal, que é a coragem, né? Uhum. Cara, o que eu digo é o seguinte, assim, todo mundo que tem vontade de empreender, primeiro, encontre um problema real, tá? Não achem soluções com base no seu achismo, né? Procure um problema que existe e uma solução para esse problema. Eu acho que esse é o primeiro passo. Não sair, criando soluções porque tu acha que é legal, isso aqui vai dar certo e tal. Procure um problema, resolva esse problema, tá? E agora sobre a questão de empreender, da coragem, né? Cara, tem que ter muita coragem mesmo, não é vida de glamour, né? Então as pessoas acham que vão trabalhar menos. Cara, muito pelo contrário, tu vai trabalhar muito mais, tu vai se preocupar muito mais, tá? O empreendedor, ele tá, como eu falei, tá sempre pensando no seu negócio, tá sempre trabalhando, tá sempre buscando melhoria. E assim, o que eu falo para todo mundo, cara, é resiliência. Eu acho que essa é a palavra-chave, assim, cara.
tu tem que ter couro para apanhar, tá? Tipo, não é acho que tem um filme do Rock, sei lá, que ele fala, não é o quanto tu bate, mas é o quanto tu consegue aguentar as porradas que tu toma, né? Então, eu acho que a resiliência, para quem quer empreender, eu acho que é uma das características fundamental, né? E assim, cara, com coragem, sem coragem, vai, tá? Porque, pô, é legal. É legal tu empreender, tu ver teu negócio crescendo, tu contratar, tu ver que tu tem um impacto social no país, a partir do momento que tá gerando emprego. Cara, a satisfação de fazer isso é muito legal, né? Então, cara, se tens uma solução para um problema, tu sabe como fazer, tu sabe como atender, tu já tens uma ideia de como tu vai crescer, tá com medo, cara, vai com medo mesmo. Vai, arrisca. Cara, a vida é uma só, passa muito rápido, toca a ficha, acredita no teu sonho e vai. Eu acho que o medo é até bom que ele não te deixa fazer loucuras, né? É isso, também não pode despirocar, né? Não dá pra fazer loucura, mas, cara, sim, tem que ir, cara. Tem hora que tu vai ter que dar um passo e tu não sabe exatamente o que vai acontecer, mas tu vai ter que dar. Tu falou sobre um plano da Destra para 2024, isso? Uhum. Tem algum spoiler que você pode dar antes de a gente sentar em 2024 para ter mais uma conversa? Claro, vocês querem estar, inclusive, né, tá aberto quando no próprio Primo Startups lá, eu falo sobre nossa previsão, no próprio Primocast lá no Startups, a gente tem um objetivo de dobrando o tamanho da empresa, né? Então, dobrando o faturamento nos anos, né? Então, a nossa ideia é chegar, a gente tem até uma hashtag lá que é 8 em 24, que é 8 milhões de faturamento no ano 2024. Esse é o nosso objetivo, ou seja, a gente vem dobrando ano a ano e a gente quer chegar em 2024 aí com esse faturamento. E aí, lógico, né, o que eu sempre falo na empresa, não é a qualquer custo, né? Não podemos, tipo, para crescer o faturamento, ter custos, aumentando o custo de forma, né, a gente até percebe aí que o mercado tá tendo várias demissões, etc. O nosso papel aqui é sempre, desde sempre, a gente sempre foi muito pé no chão, né, para evitar justamente, não, agora tem que tirar 20% dos colaboradores, etc. O nosso lema ali é atingir nossos objetivos, mas não a qualquer custo, né? Então a gente quer chegar nesse 8 milhões de faturamento. Uhum. E aí veio uma pergunta, a gente até ia caminhar para encerrar, mas como crescer sustentável nesse pós-Covid, principalmente? Não sei se tu tinha uma demanda represada que deu ou se o mercado para ti ainda está muito contido. Não, foi um ponto excelente que tu colocou, que justamente no período da Covid, que as primeiras semanas lá eu pensei, cara, nós vamos quebrar. Depois eu entendi que com as soluções que nós tínhamos, a forma que a gente conseguia ajudar os nossos clientes, o nosso mercado, a gente tinha uma baita oportunidade durante a Covid, porque vários clientes ali, ou nossos alvos, estavam demitindo colaboradores e a gente sabia que alguém precisaria prestar aquele serviço, né? Eles não poderiam ficar sem. Então, quando a gente percebeu que o mercado ele estava com dificuldades para fazer aquilo que a gente faz, a gente pensou assim, cara, é a hora de a gente crescer. Então, vamos começar já falar com todos esses clientes e possíveis clientes, o que mais que a gente pode fazer, o que mais nós conseguimos implementar para eles, para que na hora que o mercado começar a voltar, a gente já está pronto, está tudo encaixado, com alguns contratos até assinados, e foi o que aconteceu. Foi a época que a gente mais cresceu em número de clientes, né? Então, assim, a gente pegou do limão, cara, vamos transformar isso em uma limonada, né? Então, vamos começar a conversar com todo mundo, vamos dizer, cara, nós estamos do lado de vocês, o que precisar, se precisar ampliar o serviço, se precisar isso, aquilo, a gente começou a encaixar, enfim, e no final ali a gente saiu da primeira onda, né? Porque depois teve uma segunda onda de Covid, a gente saiu da primeira onda ali com crescimento no número de clientes. Não diretamente de faturamento, porque quando a gente fecha com o cliente, faturamento muitas vezes demora um pouco a chegar. Mas a gente cresceu muito o número de clientes, então a gente sabia que a gente ia aumentar de faturamento no futuro. Bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Brunão? Eu ri das tuas 3 piadas, já tá legal. 3 piadas que eu ri, pô. Foi 100% de aproveitamento. Deu quanto tempo de vídeo, Kaique? Tá com 25. 3 piadas e 25 minutos. Tô mal, hein? Cara, se fosse um show de stand-up eu morria da fome. Meu Deus. Te agradeço por estar aqui, por dividir um pouco da tua experiência com a gente. O Falcão dos Negócios é um projeto que a gente tá começando e é sempre bom começar com gente que tem o que apresentar. Gente que está começando também, de certa forma, porque por tudo que você apresentou, eu entendo que a Destra tem muito mercado ainda. E eu quero sim poder voltar contigo no futuro com muito mais clientes, com
que os 8 milhões sejam bem mais que 8 milhões. Boa. Inclusive falando até como o cara que carrega meus royalties, né? Quem sabe? Mas é isso. Bruno, brigadão. Valeu, jovem. Cadê o nosso brinde, Kaique? Tá aqui, peraí. Nossa, vai estar na frente da câmera, né? Pode entrar, Kaique. Pode entrar, só eu não tô te vendo. Olha. Não, na frente. Tá. Presentinho nosso pra ti. Pô, coisa linda, hein? Eu não. Vou até abrir aqui, fazer o open box, como é que ele chama? Aí. Inbox, né? Sei lá, não sei nem o nome disso, pô, coisa É um linda. inbox, O pessoal inbox. do Asas aí, ó, esteve junto com a Dash o tempo inteiro, né? É bom falar isso também, né? A Asas é um baita de um parceiro, né? Todo o nosso meio de pagamento é integrado com Asas, então todos os royalties aí dos nossos clubes passam pelas soluções da Asas, do Asas, e a gente já tá junto aí há bastante tempo. Quem pediu patrocínio aqui sou eu. Essa agenda aí eu só pedi pra te dar porque eu não vou usar, tá? Boa. Senão, Beleza. não costumo usar a agenda. Mas, Bruno, obrigado. Valeu, Felipe. Obrigadão. Qualquer coisa pode contar com a gente, com o Falcão dos Negócios. Pessoal, essa foi a conversa de hoje. A gente espera vocês nos próximos vídeos. Acompanhe também os nossos vídeos contando a história da tecnologia. Obrigado, Jennifer, que esteve aqui no estúdio com a gente também, que está aqui acompanhando o Bruno. A Manezinha que quase me enganou aqui, que não tem sotaque. Kaique também, obrigado pela filmagem aí. E a gente se fala no próximo podcast, gente. Abraço e até mais. Valeu, galera. Obrigado.